Fala pessoal, Diniz convoca Endrick para a seleção e fala sobre corte de Richarlison. E no caso do Endrick especificamente, é um jogador, e acredito que esses jogadores que eu convoquei, eles vão ter para esse momento mais condição de entregar aquilo que eu estou esperando para esse momento. Richarlison. E Neto gostou da convocação e deu os parabéns para o Diniz. Parabéns, Fernando Diniz. Primeira convocação que eu vou aplaudir. Bora acompanhar também o que Casagrande falou. Mas é isso que nós temos, né? Nós não temos mais aquelas cartas marcadas que você fala assim, pô, caramba, vai ser a convocação, vai vir Ronaldo, Rivaldo. Você não pode, cara. Que 10 lancinhas. Você não sabe nem. Você nunca jogou a Copa do Mundo, você não sabe nem a dificuldade, você não sabe nem se vai pegar na bola. E fique aí até o final do vídeo pra gente ver tudo que rolou. Fala pessoal, a gente está quase batendo os 4.000 inscritos, então vou pedir para vocês se inscrevam aqui embaixo no canal. Hoje foi dia de convocação da seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Várias foram as surpresas da convocação, principalmente no ataque. Bora ver. Atacantes: Endrick, Palmeiras. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. João Pedro, Brighton. Paulinho, Atlético Mineiro. PP, Porto. Rafinha, Barcelona. E Vinícius Júnior, Real Madrid. Na coletiva, Diniz falou sobre Richarlison, a convocação do Endrick e sobre Neymar. Bora ver. E no caso do Endrick especificamente, é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão aí de futuro do que esse garoto pode ser. Um menino nascido em 2006, conseguir produzir o que ele produz há muito tempo me chama muita atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Então a convocação do Endrick e de mais alguns, ela aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação. A confirmação só vai vir com o tempo e depende de muitos fatores para que haja essa consolidação desses nomes para frente. Ficar sem o Neymar é sempre muito ruim, é um prejuízo do futebol brasileiro e para o futebol como um todo. Já falei mais de uma vez, trata-se de um gênio do futebol, um dos grandes jogadores da história. Essa é a minha opinião. A gente deseja uma recuperação muito breve para ele, que ele consiga ter sucesso e voltar mais forte, que a minha convicção, a minha crença é de que ele tem que escrever as páginas mais bonitas da história dele ainda. Não é essa lesão que apagou essa possibilidade. Pode ter deixado um pouco mais difícil, mas também ao mesmo tempo ele vai saber fazer disso força para ele voltar mais forte. Eu acho que mais do que o sistema, eu acho que eu tenho que procurar ser justo, olhar um pouco tudo que está acontecendo. E acredito que esses jogadores que eu convoquei, eles vão ter para esse momento mais condição de entregar aquilo que eu estou esperando para esse momento. O Richarlison é um excelente jogador, jogou muito bem na principal competição que tem no mundo, que é a Copa do Mundo, e não conseguiu entregar aquilo que ele pode nesses jogos, mas ele não jogou mal, principalmente a primeira perna no jogo da Bolívia e nem o jogo do Peru. É que a seleção é uma seleção, então ele concorre com outros grandes jogadores, e nesse momento eu preferi convocar outros. Neto, em seu programa, elogiou bastante a convocação. Bora ver. Parabéns, Fernando Diniz. Primeira convocação que eu vou aplaudir. Parabéns, Fernando Diniz, campeão da Libertadores, né? Que escutou muito nós falar que tinha que marcar, convocou o Endrick e convocou o Paulinho do Atlético. Parabéns. O Douglas Luiz do Aston Villa já fez 6 gols e merece a convocação, tá jogando bem. Né? Convocou o Rafael Veiga, né? Não gostei do Rafinha, mas convocou o Endrick e convocou o Paulinho. Parabéns, Fernando Diniz. Aí, talvez eu tenha um entendimento diferente. Veloso. É uma convocação diferente daquilo que a gente estava acompanhando, né? E Colômbia e Argentina, hein? As outras convocações que a gente estava vendo o Diniz fazer, parecia que era o Tite convocando. Isso. Agora não, Paulinho, que é destaque do brasileiro, Endrick, destaque do brasileiro também, destaque Parabéns. do Palmeiras. Uma convocação que mexe com o futebol brasileiro, está de olho no futebol brasileiro. Parabéns. Finalmente.
Parabéns, Souza. Muda a visão totalmente do torcedor, olhou mais pro clube brasileiro. Tirou o Matheus Cunha e o Richardson. Parabéns. E principalmente olhou para os jogadores que estão bem no Brasil. Hendrick, que está sendo o principal jogador. Os dois, velho. E Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Maravilha. Foi bem. Eu acho que tem que passar a olhar mais para os jogadores do Brasil, né? Não, acho que tem que convocar o melhor. É o melhor. Melhor no momento é o Paulinho, é o Hendrick, o Pedro. Parabéns, Alfredo Diniz. Talvez o título da Libertadores deu pra ele força. Tá? Vamos lá, coragem. Casagrande avaliou a convocação do Diniz e também falou um pouco sobre o desempenho da seleção brasileira e criticou muito os jogadores que não foram convocados. Bora ver. O PP, achei legal o João Pedro, sabe? Douglas Luiz, que eu não sou fã do futebol dele, sinceramente. Na época que o Tite convocava, ele errava muitos passes, fez péssimas partidas, inclusive contra a Venezuela no Morumbi, que foi 1-0 o gol do Firmino. Enfim, mas agora, esse ano, ele tá jogando diferente. Ele evoluiu tecnicamente, né? Então eu acho que foi merecida a convocação dele também. Mas é isso que nós temos, né? Nós não temos mais aquelas cartas marcadas que você fala assim, pô, caramba, vai ser a convocação, vai vir Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, e X. Nós não temos mais isso. Então, o que acontece? Sai uma convocação honesta do Diniz, mas ela não empolga. Que estão aí espalhados pelo mundo, talvez seja aquele que o mundo esteja mais criando uma expectativa enorme do que pode ser no futuro. E é isso que eu falei. Eu acho que eu não tinha colocado ele na minha lista, mas também não vejo mal nenhum em dar essa possibilidade para o Hendrick de estar no meio dos jogadores, no treinamento da seleção, com a imprensa ali, ficar mais ambientado. Eu acho complicado você soltar o Hendrick num jogo contra a Argentina. Eu acho complicado você soltar o Hendrick num jogo contra a Colômbia, lá na Colômbia, sendo que a última rodada foi péssima nossa. Empatamos com a Venezuela. Aquele negócio que o Diniz falou, que muitos falam, não tem mais ninguém um bobo no futebol. Gente, não tem mais nenhum bobo no futebol, mas o Brasil sempre foi muito melhor que a Venezuela e vai ser sempre. Né? Vai ser sempre. Você não pode empatar com a Venezuela e 1-1 aqui no Brasil. Não pode. Né? Porque quando eu fiz a Copa América de 19, o Brasil empatou com a Venezuela lá em Salvador, a Fonte Nova lotada, recebeu uma vaia gigantesca, do mesmo jeito que recebeu lá no último jogo aí. E vai receber sempre que empatar com a Venezuela. Isso aí, os treinadores da seleção brasileira têm que colocar na cabeça. Não importa a evolução dos outros. A Venezuela, a Bolívia, por exemplo, são duas seleções que o Brasil, em casa, precisa vencer, para não criar problemas, para não criar uma animosidade, dúvidas. E isso ele tentou passar um pano por cima. Depois, quando os caras se recuperarem, ele vai começar a convocar tudo de volta. Mas o Diniz tem na mão agora a possibilidade de fazer uma renovação séria, concreta e ousada nessa seleção brasileira. Para que ele faça, com isso ele vai fazer que o torcedor brasileiro comece a olhar a seleção por outros olhos, uns olhos mais positivos, né? Uma coisa mais atraente, porque as últimas seleções, as próprias convocações dele, do Ramon também, já na Copa de 22, ela não dava nada de atrativo, ela não atraía em nada o torcedor brasileiro, nada. A gente olhava, era a mesma coisa, o mesmo papinho, as mesmas dancinhas, as mesmas conversas, sabe? Então, nós temos que mudar. Tinha que mudar tudo. Tem que ter outra conversa. Seleção brasileira é sério, cara. Seleção brasileira é sério. Você não pode ir numa Copa do Mundo, como o Rafinha foi em 22, e antes de começar a Copa, falar assim, eu já ensaiei 10 dancinhas. Você não pode, cara. Que 10 dancinhas? Você não sabe nem... Você nunca jogou a Copa do Mundo, você não sabe nem a dificuldade, você não sabe nem se vai pegar na bola. Como que você vai... 10... Então, essas coisas de efeito negativo para o ambiente, para uma relação, ela tem que ser cortada. Esses papinhos têm que ser cortados, sabe? O torcedor brasileiro não aguenta mais ficar ouvindo antes de um jogo que vai fazer essa dancinha, que ensaiou essa, que ensaiou aquela no treino. Cara, quer fazer o gol? Faz o que você quiser na hora que você faz o gol. Para finalizar, eu coloquei Fernando Diniz falando da não convocação do Paquetá. Bora ver. Então, o Paquetá,
Ele é um jogador que eu considero um dos melhores dessa geração e eu teria muito gosto em convocá-lo e provavelmente ele teria grande chance de brigar pela titularidade, que é um jogador que eu admiro muito. A investigação para a gente, ela está no mesmo cenário, pelo menos o que chegou para a gente até agora, que está no mesmo ponto. Ela não foi encerrada, então não teve nenhum fato novo, porque se eu convoco, provavelmente vocês vão me indagar por que você convocou e por que não convocou antes. Porque por enquanto, está pedindo mais tempo para investigar. Obviamente que se esse tempo se estender mais, a próxima convocação nossa é daqui 4 meses. E aí já acho que seria tempo suficiente para chegar a alguma coisa, a competência que quem está investigando tem que ter. Então eu não convoquei para manter um discurso coerente e ético com aquilo que eu fiz há 3 meses atrás, quando eu não trouxe. Mas a vontade, tecnicamente, de trazê-lo, ela é sempre muito grande em mim. Então é isso, se chegou até aqui não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Estou trazendo notícias diárias aqui do futebol para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!